Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula. A nossa aula hoje é de português, língua portuguesa, continuação da atividade. Não deixe de fazer as atividades, porque o nosso sistema de avaliação esse ano não é conceito, é nota. Então, você tem que estar com a atividade respondida, né? Então, não pode deixar a atividade sem responder ou responder qualquer coisa, porque eu recebi apostilas respondidas com qualquer coisa, menos a atividade. O aluno não leu. Então, eu estou aqui para dar suporte. Vamos começar a nossa aula. No roteiro lido foram utilizadas palavras e expressões como bom, inconfundível, belos, ideal, requintado, mais celebrado, mais bonitos. Qual foi o roteiro? Foi o texto da nossa aula anterior, olha aqui, ó. Roteiro turístico, vamos pegar aqui. Nós temos então todas as nossas... Aqui tem a palavra inconfundível, aqui tem a palavra tem a expressão mais celebrado, né? Então, nós temos aqui que vem a expressão requintado, mais celebrado, mais bonito. Então, essas palavras que tem aqui, que estão em negrito, elas foram retiradas desse texto aí. Podemos dizer que todas essas palavras e expressões, ou que todas essas palavras e expressões querem o quê? Vamos prestar bem atenção. Bom, inconfundível, belos, ideal, requintado, mais celebrados e mais bonitos. Então, podemos dizer que todas essas palavras e expressões, por exemplo, aqui nós temos bom é palavra, inconfundível é palavra, belos, palavra, ideal, palavra, requintado, palavra. Agora aqui mais celebrado já são expressões, né? Então é uma expressão. Mais bonitos também é uma expressão. Podemos dizer que essas palavras e expressões, o que elas querem dizer? Olha, ressaltam possíveis problemas de conservação das atrações turísticas apresentadas. Então, bom vai ressaltar um problema, inconfundível, belo, ideal, não, né, gente? Então, vamos analisar o próximo. Alertam os turistas para alguns dos perigos que eles podem enfrentar. Então, vamos observar aqui, olha, a gente tem que... Opa, vamos voltar aqui rapidinho. Então, nós temos que ter como... nós vamos fazer a leitura, tendo aqui, ó, alertam os turistas para dos perigos. Vamos pegando aqui. Olha que problemas, né? Que perigos. Alertam os turistas para alguns dos problemas que eles podem enfrentar durante a visitação das atrações turísticas apresentadas. Elogiam, olha só, vamos colocar aqui. Elogiam e exaltam as atrações turísticas apresentadas. Ressalta possíveis problemas, olha de novo aqui a palavra problema, de conservação das atrações turísticas apresentadas. Aqui, novamente, essa aqui, ó, ressaltam possíveis problemas de conservação das atrações turísticas apresentadas. Então, olha aqui. Nós vamos observar aqui tem problemas, tem a palavra problemas, né? Aqui nós temos a palavra perigos, aqui também nós temos a palavra problemas. E aqui nós temos as palavras elogiam, né? O que é um elogio, né? Então, você destaca uma qualidade boa, né? Elogio, exalta, inconfundível, requintado, né? Então, nós podemos observar aqui, ó. Vamos marcar, então, vocês vão marcar de acordo. Porque essas palavras aqui, elas fazem o quê? Elas exaltam, elas fazem elogios, elas mostram só o que tem de melhor. Elas não mostram perigos, elas não mostram problemas, né? Nada de ruim. Com que intenção você acha que essas palavras e expressões foram utilizadas no roteiro? Explique. Veja bem, com que intenção você acha que essas palavras foram usadas? Nós já sabemos. Podemos colocar essas palavras e expressões foram... o que elas fazem? Elas elogiam, exaltam as atrações, né? As atrações turísticas. E para que elas foram? Né? Como que a gente vai explicar por que elas foram usadas? Para convencer, para persuadir ou mesmo que convencer o turista a visitar a cidade de Porto Alegre. Então, com que intenção? Com a intenção de elogiar, de exaltar as atrações. E elas foram usadas para quê? Mas nós observamos se está colocando só coisas boas para convencer o turista a conhecer a cidade de Porto Alegre, não é mesmo? Então, vocês vão fazer esse registro nessas linhas aqui. Releia esse trecho do roteiro turístico de Porto Alegre, prestando atenção nas palavras destacadas. Então, vamos ver.
O passeio de barco passa por diversas ilhas, diversas ilhas do delta do Jacuí, como então essa palavra está destacada, como a das Flores, e alguns inclui almoço ou jantar a bordo. Gente, vamos ver olha só, aí está perguntando a que se refere a palavra a nesse texto. O passeio de barco passa por diversas ilhas, olha, diversas ilhas do delta do Jacuí, como deixa eu só pegar uma caneta aqui, ó, pra gente ver, que está retomando, né? Então, a palavra a está usando aqui para quê? Por que ela foi usada? Como a das Flores. O que é a das Flores? Olha, vamos novamente fazer a leitura. O passeio de barco passa por diversas ilhas do delta do Jacuí, como a das Flores. O quê? A ilha, né? Então, aqui se refere a... Substituiu a palavra ilha, porque senão colocaria como a Ilha das Flores. Então, está substituindo aqui a palavra ilha, como a Ilha das Flores. E inclui alguns inclui almoço ou jantar. O que inclui almoço ou jantar? O passeio de barco passa por diversas ilhas do delta do Jacuí, como a das Flores. Então, como a Ilha das Flores, é a mesma coisa de eu estar substituindo a palavra ilha. Já descobrimos, então, como a das Flores, e alguns incluem almoço ou jantar. Vamos ver a segunda aqui. E a palavra alguns, a que se refere? Alguns inclui almoço ou jantar. O que é esse alguns? Alguns passeios, tá vendo? Alguns passeios de barco. O que tem em alguns passeios? Alguns passeios de barco incluem almoço ou jantar a bordo. Então, a palavra alguns está se referindo aqui a passeios, né? Então, e a palavra alguns? Então, nós vemos que essas palavras são atividades, assim, são questões que caem muito em provas, principalmente as provas externas, né? As avaliações externas que vêm do Estado, cai demais. A que se refere cada palavra? Então, coloca uma palavra no texto aqui e pergunta para você, essa palavra está substituindo a qual palavra no texto? Então, a palavra aqui, como que a gente descobre? A gente tem que fazer uma boa leitura, com calma, observando, né? Então, alguns aqui se referem a passeio de barco e se refere a ilhas. Podemos dizer que há alguns, vamos pegar aqui uma marca-texto novamente. Podemos dizer que há alguns substitui as palavras a que se refere no trecho e evitam as repetições. Veja bem, eu repeti a palavra, ao invés de ter repetido a palavra ilha, aqui foi colocada a palavra a. Ao invés de repetir e os passeios de barcos, né, inclui, né, então não tirou. Tem passeios de barcos que incluem almoço, então não, ao invés de colocar a expressão passeios de barco, foi colocado alguns. Então, substitui as palavras a que se refere no trecho e evita repetições? Sim, evita repetições dessas palavras. Por isso que há o uso dessas palavras, que se retoma a outra palavra anterior ao texto, justamente para evitar essas repetições de palavras. Destacam as ideias transmitidas pelas palavras a que se refere e deixam o texto mais rico em significados? Não. Esse A não está explicando ilha, né? Não está explicando. Então, não destacam as ideias transmitidas e se refere e deixa o texto mais rico de significados? Não. Define os substantivos a que se refere e intensificam as características atribuídas a ele? Também não. Como que é que define o substantivo? Aqui, ó. Se fosse definir os substantivos, normalmente é quando a gente usa, nós vamos ver, mais à frente nós vamos ver na nossa atividade, é quando define, que, por exemplo, vai dizer se é masculino, se é feminino, se está no plural, se está no singular. Então, não tem esse objetivo, não tem esse objetivo de definir o substantivo e nem intensificar as características. Não está dando características. Então, nós observamos o quê? Qual é a função deles aqui? Substituem as palavras a que se refere no trecho e evitam repetições. Sim, é isso que acontece, que
Foi isso que essas palavras a e alguns foram usados nesse trecho, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Eu não marquei nenhuma para vocês lerem o texto, né? Então, vocês vão ler junto as atividades e vão ver o vídeo para poder fazer as respostas, tá bom? Então, vamos conversando. A partir da construção, né? Alguns aqui eu até apontei, então fica muito fácil. Não tem dificuldade para responder, mas eu queria trabalhar esse assunto com vocês mesmo, porque cai muito em provas e muitos erram. Então, eu queria trabalhar aproveitei para trabalhar essa questão abertamente, né? Apontando mesmo as respostas para vocês. Então, um beijo e até a próxima aula.